Fala galerinha, como é que tá? Tudo tranquilo? Continuamos em andamento com a nossa super videoaulas, né? Continuando, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí do outro lado da telinha assistindo mais essa super videoaula, essa sexta videoaula sobre C++, ok? Na aula passada, lembrando, a gente viu operações, como fazer soma, multiplicação, divisão, correto? E lembram do exercício proposto que eu tinha colocado para vocês numa nossa primeira videoaula, uma das nossas primeiras videoaulas, antes da gente conhecer operações, que era sobre a média das notas. Então, hoje a gente vai tratar sobre esse programa, tá? Hoje a gente vai resolver esse programa, que nada mais é do que esse aqui, ó, o exercício proposto, né? Faça um programa que receba 3 notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas. Então, pessoal, a gente vai precisar de ter um pouquinho de conhecimento matemático quando a gente for fazer alguns programas. Nem tudo vai estar relacionado a algoritmos, nem tudo vai estar relacionado a saber o C++, e sim saber a matemática, saber o raciocínio matemático, ok? Então, por exemplo, mas dá para poder, né, relembrar, dá para pesquisar lá no Google, o que é uma média aritmética, tem altas explicações sobre determinados assuntos, assim como vai ter videoaulas que a gente vai ver ainda. Então, olha só, o que a gente precisa fazer? Você lembra que eu falei com você? Sempre a gente vai analisar um problema para depois entender ele e depois passar lá para o Code Blocks. Então, a gente vai ver aqui, ó, faça um programa, claro, que receba 3 notas. Recebendo 3 notas, eu vou ter quantos dados de entrada? 3, não é? Então, vou precisar de criar 3 variáveis, né, que vão guardar essas 3 notinhas aqui para mim, ok? Vamos supor que seja notinha de matemática, seja notinha de português, seja notinha lá de física, vamos supor. Calcule, opa, então temos uma parte de processamento aqui, né? E mostre a média aritmética entre elas. Então, quantas variáveis a gente vai ter só para entrada? 3. Mas quantas variáveis para processamento? 1. Que vai ser a média aritmética, né? Que vai ser para a média aritmética. E vai ter a saída. Então, olha só, média aritmética, eu vou falar só dessa vez, mas nada mais é do que, por exemplo, você tem lá 2 valores. Você tem lá 2 caixas para digitar valores. Numa caixa você digita 10. Na outra caixa você digita 10 também. Então, média aritmética nada mais é do que, por exemplo, a soma desses 2 valores, ou seja, né, 10 mais 10 dividido pela quantidade. No caso aqui a gente não tem uma caixinha, 2 caixinhas. Então, mais 10 dividido por 2. Então, no caso, 10 mais 10, 20. Dividido por 2 é igual a, coincidentemente, 10. Ok? Então, nada mais é do que isso. Por exemplo, se eu tivesse aqui 1, 2, 3 caixinhas, e respectivamente 10, 10, 10, seria 10 mais 10 mais 10 dividido por 3. Ok? Então, no caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter lá um programa que vai receber 3 notas. Então, vamos lá, né? Create a new project, console application, next, C++, aula 06, next, finish. Então, só lembrando, workspace, aula 06, source, main, C++. Ok, vamos apagar esse programinha do Hello World aqui, né? Ok, então vamos lá. Voltando aqui, faça um programa que receba 3 notas. Olha só, então vamos lá.
Então vou pedir para o meu usuário, né, 3 notas. Essas notas, quando a gente tem nota lá na escola, ela é um valor inteiro ou um valor que não é inteiro, né? Então geralmente a gente não tem nota lá 10,5. Então eu tenho um valor que não é inteiro, né? Então eu vou ter que usar a variável chamada de float. Ok. Nessa variável float eu vou guardar valores, né? Eu vou colocar aqui nota 1, nota 2 e nota 3. Não são 3 notas que eu vou receber? Ok. Mas poderia ser aqui matemática, português, geografia. Vou colocar nomes dessas variáveis mais fáceis para eu poder entender meu programa melhor, né? Eu vou ter também a parte de processamento, que no caso vou chamar de média, ok? E ok, depois eu vou dar a saída, que no caso vai ser essa média. Então eu vou dar ponto e vírgula aqui. No caso aqui eu estava dando vírgula, né? A gente já viu por quê. E aqui eu dei ponto e vírgula para falar para o programa, para o CodeBlocks, que essa linha de comandos acabou. Simplesmente porque, pessoal, o CodeBlocks, eu não faço um programa todo para baixo aqui, assim, não. Não é não é porque o programa ele vai ser mostrado assim, não. Tanto faz para o CodeBlocks eu fazer ele todo assim, contando que eu tenha vírgula, ponto e vírgula, etc, ponto e vírgula, sinal de maior, maior, menor, menor. Isso para ele tanto faz. Eu poderia fazer esse programa todo em uma linha só. Só que eu faço em mais de umas linhas, né? Simplesmente para ficar de mais fácil entendimento, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver é que essa aula, por exemplo, ela vai ter 2 partes, tá, pessoal? Infelizmente, como um programa mais complicado do que os outros, assim como as outras videoaulas que a gente vai fazer para frente, elas vão ter 2 videoaulas para eu poder explicar direitinho, para a gente poder ter esse tempo de explicação e não ficar aquela coisa muito corrida, ok? Então, beleza, eu tive ali a declaração de variáveis, né? Declaração de variáveis do tipo float. Agora eu vou ter a parte de entrada, vou ter a parte de processo do programa e a parte de saída do programa. Ok, né? Lembrando que eu sempre faço isso, eu, Thales Ferreira e Silva, isso não é obrigatório, tá? Isso não é uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não é obrigatório. Eu gosto de fazer isso para deixar bem declarado qual parte é, porque vai que alguém pegue esse programa para entender, né? Aí eles vão ficar sem entender o que tem aqui. Então, ok. Na parte de entrada nada mais é do que onde o usuário vai digitar as notas. Então preciso de falar para ele que é para digitar as notas. Então vou colocar aqui um cout menor menor, que é para, lembrando daquele esqueminha, menor menor joga no cout, joga na tela, aspas duplas, digite a primeira nota, 2 pontos, espaço, fechou, aspas, menor menor, endline, vou dar um endline para quebrar uma linha ou final de linha, né? E vou colocar aqui cin maior maior nota 1. Então olha só, eu tô dando um cout, isso aqui vai jogar na tela, digite a primeira nota, dê um final de linha. No cin eu vou estar guardando essa nota, esse valor digitado pelo usuário na nota, numa variável chamada nota 1, né? Ok. Logo em seguida eu vou ter outro cout menor menor, abre aspas, colocar para o usuário, digite a segunda nota, 2 pontos, espaço, menor menor, end line, né? End l, ponto e vírgula, e vou guardar isso numa variável, ou seja, cin maior maior nota 2, lembrando que são variáveis diferentes, não vai substituir uma e outra, né? Ok, cout de novo para pedir para ele digite a terceira nota.
terceira e última no nosso caso, né? Dois pontos, espaço, fechou aspas, menor, menor, endline, ponto e vírgula, e vou guardar isto numa variável chamada nota 3, ponto e vírgula. Ok, a parte de entrada a gente já teve, a gente já pediu para o usuário digitar a nota 1, guardou na nota 1, digitar a nota 2, guardou na nota 2, digitar a nota 3, guardou na nota 3, ok? Então, pessoal, a parte de processo aqui, ó, eu vou deixar para segunda videoaula, tá? Então, vocês podem clicar no link logo aí do lado, abaixo, não sei onde eu vou colocar, para poder logo direcionar para a segunda videoaula, ok?